Mais um dia que amanhece positivo para os mercados. Esse cara aqui, o senhor Ushida, do Banco do Japão, disse que essa intensa volatilidade no mercado na última semana pode, com certeza, mudar a trajetória da alta de juros lá no Banco do Japão. E com isso, o dito vilão de tudo isso, o iene japonês, se desvaloriza 2% e volta para casa dos 147 dólares. Notícia bem positiva para o nosso real, né? Já tinha se valorizado ontem mais de 1,5% depois que o nosso Banco Central divulgou a ata dizendo o que o mercado queria. Ele não hesitará em elevar a taxa de juros para assegurar a convergência da inflação à meta se julgar apropriado. Eu falei ontem, o que o mercado queria era o termo aumento de juros na ata, pelo menos sinalizar que o Banco Central está disposto a aumentar os juros. E por que isso é tão importante? Nesse gráfico aqui, a gente tem a diferença da taxa de juros do Brasil para os Estados Unidos, que é essa linha azul, e a gente tem a nossa taxa de câmbio, que é essa linha laranja. O que aconteceu quando a nossa diferença de taxa de juros começou a cair, ou seja, a gente começou a cortar os juros aqui no Brasil, versus o que aconteceu com o nosso câmbio, que começou a subir? Essa boca de jacaré aqui. Óbvio que tem várias variáveis envolvidas nisso, mas essa é uma variável muito importante. Agora, com o Banco Central dos Estados Unidos cortando juros agora em setembro, agora a gente tem que ver se vai ser 0,5% ou 0,25%, e a gente considerando talvez aumentar juros, caso necessário, vale lembrar que esse não é o cenário base, a gente tem um cenário positivo para o real. Vamos nas apostas lá na CME para os cortes de juros de setembro? Ontem os cortes de juros para setembro estavam precificando 80% de corte de juros de 0,5%. Agora já é 63%, contra 36% de corte de 0,25%. Essa queda de 0,5% é fruto dos ânimos nos mercados que estão se acalmando. Desde segunda, destaque para o nosso Brasilzão. O índice em dólar, o EWZ, ele subiu mais de 2% ontem, hoje sobe quase 0,5% na pré-abertura dos Estados Unidos. O nosso Ibovespa, ele subiu 0,80% e o dólar se desvalorizou mais de 1,5%. Ações para você que estava vendido no dólar e encerrou sua posição na segunda-feira, meio ao caos. Destaque no Ibovespa para o Bradesco, que subiu mais de 3% ontem, novamente, depois de ter subido 10% com reporte de resultado na segunda, e Itaú, que subiu mais de 2% ontem. Ontem, depois de Pregão, reportou o resultado e parece ser um resultado bem positivo. Sei que vem mais coisa boa por aí. Os futuros dos Estados Unidos sobem com força hoje também. Futuros do S&P sobem quase 1%, Nasdaq sobem mais de 1%. Depois de ontem, o índice à vista ter fechado mais de 1% de alta S&P, mais de 1% de alta Nasdaq. A Europa, fortes altas nas bolsas também, sobe mais de 1% na média. Mas a gente também teve um pregão positivo por lá. Destaque aqui para o Ien, que subiu mais de 1%, se estabilizando depois de toda essa loucura. O Bitcoin, ele recupera a casa dos 57 mil dólares. Já o barril Brent de petróleo, ele sobe mais 1% hoje, recuperando a casa dos 77 dólares, depois de ter subido ontem mais um pouquinho. Petróleo que segue pressionado na parte da oferta por conta de tensões do Oriente Médio. Também lá na Líbia, a gente tem o maior campo de petróleo paralisada a produção por conta de protestos que estão rolando no país. Nos Estados Unidos, Kamala Harris define Tim Walz como candidato a vice-presidente. Esse cara aqui, zero influência no mercado até o momento. E hoje a temporada de balanço segue firme aqui no Brasil. Quarta-feira, Banco do Brasil, Eletrobras e muitas outras empresas. Banco Inter, agenda cheia. Obrigado, senhor João Castado, por produzir esse lindo conteúdo. Lá fora a gente tem a nossa grande Disney reportando resultado, agora às 8h30 da manhã. Nossa seleção feminina, ela volta à final das Olimpíadas. Por que tem uma estatística que quando a seleção brasileira feminina vai à final das Olimpíadas, o Ibovespa sobe 2% no dia? Isso não existe não. Pelo menos eu nunca fiz as contas. Eu fiquei na dúvida. Se você quiser conferir e depois me dizer o que acontece. Hoje é isso. Muito obrigado pela atenção. Bons negócios e até a próxima.